Galerinha, é o seguinte, o objetivo da live está um pouco tenso sim, Cris. Está um pouco tenso porque eu tomei uma decisão muito importante na minha vida, sabe? Uma decisão que mexe muito com o meu futuro daqui para frente. E, consequentemente, do futuro das pessoas que hoje eu mentoro e que venham a fazer parte da minha vida daqui para o futuro também. Né? Então, assim, é uma decisão boa. Vocês vão gostar dessa decisão. Tô rouco, né? É que eu tava meio emocionado aqui. Bom, olha só. Vamos começar então a conversar. Para vocês que me seguem, né, e sempre acompanharam o meu trabalho e sempre de alguma forma torceram, né, não só pelo meu sucesso, mas pelo sucesso de vocês também, já que eu trabalho em função de vocês, né, eu venho comunicar hoje, né, segunda-feira, de que eu estou deixando de ser mentor. Por que eu não vou ser mais mentor? E que decisão maluca é essa, né, já que todo mundo sabe que a minha vida é isso, né, o trabalho que eu executo e que eu executo com tanto amor, com tanta dedicação. Bom, se vocês me acompanharem até o final dessa live, eu vou entregar algo incrível para vocês, uma verdadeira virada na vida de vocês. Mas isso para quem me acompanhar até o final, beleza? Então, para explicar essa decisão, eu preciso explicar primeiro alguns conceitos para vocês. Eu sempre me auto-intitulei mentor. E vocês sabem que existiam coaches, depois mentores. Vocês perceberam que essas nomenclaturas foram se modificando. Primeiro vamos explicar o que é coach, tá? Que foi a primeira palavrinha que surgiu. A atividade de coach, ela envolve mudanças comportamentais. Um coach, ele é preparado para executar mudanças comportamentais na sua vida. Que tipo de mudança comportamental? Tentar entender o seu próprio contexto, tentar entender as suas limitações e a luta. Isso é o que um coaching geralmente faz. E para isso ele tem que ter capacitação. Ele tem que ter cursos. Não pode ser apenas um curso, uma imersãozinha de final de semana, como a maioria faz. Se é que faz. Vocês sabem disso. O coach profissional, ele cria um método e ele aplica esse método. Tá? Então, assim, a grande maioria começou a adotar essa nomenclatura sem a formação para isso. Eu conheço vários coaches, entre aspas, que nunca sequer assistiram uma imersão de final de semana, por exemplo. Essas imersões de final de semana emitem certificados. E a pessoa passa a se auto-intitular coach porque tem aquele certificado de um final de semana. E, cara, a vivência de um coach não é isso. Daqui a pouco eu vou convidar algumas pessoas que são coaches e que vão poder falar para vocês de verdade o que é esse processo. Só que aí o que acontece? Essa nomenclatura ela se prostituiu. Por quê? As pessoas começaram a se auto-intitular coaches e, vamos ser sinceros, a grande maioria das pessoas que começaram a executar esse trabalho é porque não tinham outro trabalho, estavam desesperadas com seus mercados de trabalho e precisavam sobreviver. E foram ser coaches. Vou ensinar para as pessoas alguma coisa que essa pessoa, nem ela mesma atingiu esse resultado, nem ela mesma tinha esse sucesso. Falando abertamente aqui com vocês. Eu sei que eu vou ganhar vários inimigos com essa live, mas a minha ideia aqui é passar a verdade e o porquê da minha decisão. Então o que acontece? Por exemplo, na área de concursos, os coaches de concursos começaram a fazer esse trabalho, sendo que a grande maioria nem sequer nunca fez uma prova, nem sequer nunca foi aprovado, nem sequer é servidor. Aí você pode falar assim, mas Wendel, um bom coach, ele não vai mexer justamente com comportamento? Então ele precisa dessa formação? Para executar a atividade de coach, não é necessário ter realizado aquele objetivo a que você propõe às pessoas. Mas você precisa de todo um preparo e uma bagagem para repassar para essas pessoas que tem a ver com o universo delas. E aí o nome coach começou a ficar prostituído, todo mundo acompanhou isso. E aí o que acontece? A maioria dos coaches pregam coisas que são muito legais, você joga na internet, no YouTube, vários coaches, e eles não vivem aquilo que eles pregam. Eu conheço vários e famosos
que pregam uma coisa e eu conheço nos bastidores essas pessoas. Eu sei como elas são, como elas pensam, como elas agem. E eu não vou entrar aqui no mérito e explicar isso para vocês, mas eu posso afirmar que a grande maioria não vive aquilo que prega. Bom, o que acontece? Como o termo coach se prostituiu, então veio uma nova nomenclatura, mentor. Porque a palavra mentor, não existe curso para isso necessariamente, não existem instituições sérias como a Febracis, que prepara coaches e preparando mentores. Então, quer dizer, começaram a usar o termo mentor. Eu, particularmente, tenho uma visão do termo mentor que é o seguinte, e é a visão que está no dicionário e é a visão real. Um mentor é como se fosse um guru. É alguém que vai te ensinar a percorrer os caminhos que ele já percorreu. Entende a diferença do coach? O mentor, ele te ajuda, te auxilia, caminha com você em resultados que ele já conquistou. E eu, em 2017, então, eu quis criar um modelo de serviço para os meus alunos que envolvesse essa minha experiência. Já que eu fui aprovado em 7 concursos, eu recebi 7 telegramas em casa. Fora os outros concursos que eu classifiquei, enfim, eu não consigo nem contabilizar a quantidade de concursos que eu classifiquei. Mas receber telegrama foram 7. E aí eu pensei, poxa, eu desenvolvi um método para mim que funcionou. Então, eu posso e tenho a capacidade de entregar para as pessoas esse método. Adaptável, claro, à realidade de cada pessoa. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer as provas. Muitos de vocês já me encontraram em escolas, né, onde estava rolando a prova. Eu paguei a inscrição e fui fazer a prova. Por quê? Eu entendi que para eu ser mentor, eu tinha que vivenciar aquilo que meu aluno vive. Sentir todas as dores, todos os sentimentos, enfim. E comecei a fazer provas. Claro, eu já tinha passado em alguns concursos e passei em vários outros fazendo essas provas, com o simples objetivo de entender as dores do meu aluno. Em 2017, então, eu lancei a minha primeira mentoria. A Shirley está até confirmando aí o que eu já fazia já há algum tempo, de fazer as provas, e continuo fazendo. E aí, em 2017, eu desenvolvi a minha mentoria. Ela se chamava inicialmente Administração Total, já que a maioria das matérias que eu dou aula são do universo de administração. E aí, com isso, eu comecei essa mentoria. Antes de começar essa mentoria, eu convidei 10 alunos para serem mentorados por mim gratuitamente, para que eu pudesse validar os processos, para que eu pudesse fazer testes da metodologia, para que eu pudesse adaptar à realidade das outras pessoas. Então, olha o trabalho que o mentor tem. E aí, o que acontece? Validei os processos, identifiquei que o meu método funciona, o método Kaizen, com base, né, em ferramentas de administração, de planejamento estratégico, um método que não existe no mercado. E aí, então, abri minha primeira mentoria. Extremamente feliz com o resultado. Vários alunos vieram para essa mentoria. Na realidade, antes dela se chamar Administração Total, ela se chamava Turma 300. 300 Guerreiros. Uma alusão ao filme 300. E foi para a última prova do MPU, foi para o MPU 2017/18, que eu lancei essa turma. Vários dos meus mentorandos são oriundos ainda dessa turma original. Kizzy, por exemplo, salvo engano a Shirley, que está aí assistindo, enfim, uma galera. E aí o que ocorre? Eu criei, então, o meu método e lancei mentoria. E sou o seu mentor, embora eu tenha a capacitação de coach. Tenho os cursos, os certificados todos da forma correta. Mas eu não quis usar essa nomenclatura porque ela já estava prostituída no mercado e todo mundo era coach, e mentor, ninguém usava essa nomenclatura. E eu lancei minha mentoria em 2017. Sofri retaliação de algumas escolas que identificaram que isso poderia ser uma concorrência. Eu jamais concorri com elas. Porque eu não vendia matérias, eu vendia a mentoria. Como passar num concurso, ensinando de verdade as pessoas a atingirem resultados. Durante 2018 isso cresceu. E aí eu fui modificando, né, a minha mentoria. Passou a se chamar Administração Total, depois a Turma 300, depois veio uma outra nomenclatura e agora Work, mentoria. Work que significa trabalho. Só que numa concepção mais ampla, muito maior do que originalmente eu havia criado e especificamente para concurso. O que acontece então? Eu percebi que todo mundo começou a virar mentor.
Só que eu comecei a me perguntar, pô, mas quem é o Wendel Léo no jogo do bicho para que as pessoas possam adotarem a mesma nomenclatura? Na ocasião do MPU, eu lancei com o professor Júnior de Oliveira, meu irmão e meu parceiro, também a curadoria MPU, que era 30 dias em PDF. Não sei se alguém aqui que está assistindo era dessa turma. O próprio Júnior está comentando aí, acabei de ver agora. Lançamos a curadoria. E foi um puta de um produto. Foi fantástico esse produto. Inovador. Ninguém nunca tinha feito no mercado algo parecido. E nós tivemos mais de 200 alunos que adquiriram a nossa curadoria MPU. O que eu quero dizer com isso? Tá? Que, embora quem sou eu, né, no jogo do bicho, mas, poxa, eu participei junto com o Júnior de algo inovador. Eu criei a mentoria para concursos aqui em Brasília, ela não existia. Só que depois de um tempo, o que eu comecei a perceber? Todo mundo sendo mentor. Todo mundo adotando essa nomenclatura. Por quê? Fugindo da crítica aos coaches que não eram coaches, começaram a adotar o termo mentor. Tem bons mentores no mercado, óbvio que tem, como tem excelentes coaches, mas a grande maioria fazendo isso especificamente por oportunismo. Eu lembro que na curadoria, por exemplo, nós tínhamos 2 grupos de WhatsApp lotados de alunos. O Júnior deve lembrar disso e pode escrever aí, daqui a pouco ele vai participar da live e pode explicar melhor para vocês. Só que aí o que eu comecei a perceber? Todo mundo era mentor. Então, quer dizer, pessoas que nunca passaram em concurso sendo mentores, professores que sequer têm formação na área que dão aula, se auto-intitulando mentores, e fazendo trabalhos de mentoria, atendendo alunos, enfim, ensinando o que não sabem. Antes eu me incomodava com isso, vou ser sincero, porque todo mundo sabe a minha sinceridade, eu sempre falo das minhas falhas, das minhas dores, sou extremamente sincero com as pessoas que me seguem, e quem não me segue porque acha que essa sinceridade é ruim, poxa, eu convido a sair da live agora, e a não me seguir, nem adquirir nada meu. Mas quem sabe de verdade quem eu sou, sabe que eu olho no olho e eu assumo falhas, deficiências, mas também sucessos e também resultados positivos. E elevo as pessoas que estão comigo. Só que aí começaram, né, a serem todo mundo mentores. O que começou a acontecer? Olha as mentorias dessas pessoas. Começaram a vender aulas e dando para o aluno ali algumas tarefas, uns questionários, criando mapinhas, né, de como é que o aluno está indo na evolução das tarefas, e chamando isso de mentoria. Começaram a fazer, por exemplo, convênios com os grandes sites de aulas, né, para que fornecesse aos alunos as aulas teóricas das matérias. Desculpa, isso não é mentoria. Isso é aula disfarçada de mentoria. Isso não é mentoria. Mentoria é ensinar para o aluno, de verdade, como pegar todos os sites que existem, todas as aulas no YouTube, enfim, todos os materiais, adequar as técnicas corretas de estudo, adequar o perfil do aluno. Isso é mentoria, entendem? E a maioria começou a fazer mentoria sem ser mentor, entrando em convênio com os sites, fornecendo aulas, colocando ali R$3.000, R$4.000, sendo que pelo menos uns R$2.000 esses mentores têm que pagar para os sites, para a liberação das aulas. Aí um outro processo que começou a ocorrer. Donos de escolas, com toda a razão, começaram a cortar das suas grades os professores que faziam mentoria. Claro, eles vendem aulas, eles não estão vendendo mentoria. E por erro de interpretação de algumas escolas, eu também fui cortado em Brasília. As outras escolas dos outros estados entenderam, uma visão um pouco mais ampliada talvez, entenderam exatamente o que eu estava fazendo. Mas as escolas de Brasília me cortaram. Por quê? Porque você é um concorrente, Wendel. Eu falei, mas eu não forneço aulas das matérias, eu forneço como estudar. Como a Adriane aí está falando, ó, criei o método Kaizen, é criação minha. E aí o que ocorre? Todo mundo virou mentor, né? E aí hoje eu vejo, cara, coisas horríveis no mercado, as pessoas transformando a vida de quem quer realizar sonhos em lixo. Essas pessoas não vão realizar os sonhos. Eu não estou dizendo que eu sou o melhor, nada disso, pelo amor de Deus, existem bons mentores. Eu só estou falando que a grande maioria é oportunista. E me incomodou começar a usar esse título de mentoria. Ah, Wendel, então significa que você está mudando a nomenclatura? Não, não. Eu fui estudar, eu fui me capacitar. E aí eu comecei a estudar sobre desenvolvimento pessoal, sobre desenvolvimento humano, aspectos de psicologia, comportamento. E eu pude perceber que isso pode ser ampliado, que isso pode ser muito melhorado. Porque estudar para concurso, gente, não é apenas te ensinar
faça um planejamento de estudo adequado, siga esse roteiro, segue esse cronograma e está tudo certo. Isso é a maioria do que os mentores fazem, e vocês sabem disso. Não. Existe um cuidado prévio que é muito importante. Existe um preparo prévio que é muito importante. E outra, você quer passar num concurso, mas será que de verdade concurso é o seu destino? É para isso que você foi feito? Será que não seria necessária uma avaliação prévia de que esse é o caminho que você tem que seguir? E o mercado não faz isso. Bom, eu desenvolvi, como a própria Adriane falou, o método Kaizen, que é com base em ferramentas de administração, que é a minha área de formação. Qual foi meu entendimento na época? Se uma boa empresa executa um planejamento de estudo, um planejamento estratégico adequado e tem sucesso, por que não transformar isso para a vida pessoal? Por que não transformar isso para os meus alunos? E aí eu vim inserindo na mentoria que eu tinha criado ferramentas de qualidade total, ferramentas de gestão estratégica, e fui inserindo tudo isso. E fui vendo que dava resultado, porque foi isso que eu fiz para ser aprovado em 7 concursos. E aí eu fui percebendo que a partir desses métodos eu cheguei a 612 mentorandos. Entendem o tamanho disso? Pode parecer pouco, para mim é muito. E cada um dos 612 eu tenho um carinho enorme, um respeito enorme por cada um deles. Claro que aí a mentoria foi evoluindo, foi crescendo, e eu fui ajustando ferramentas, fui ajustando parcerias, fui ajustando o site, fui ajustando plataforma. Só que eu percebi que esse termo mentor estava sendo muito copiado no mercado. Todo mundo se auto-intitulando mentor. E sem saber o real significado dessa palavra. Eu vou continuar a conversar com vocês, mas eu quero fazer um convite ao professor Júnior de Oliveira, se tiver por aí, dá um oi, né, e conversar um pouquinho com a gente sobre a formação que ele tem em coach e sobre como ele vê esse mercado. Júnior, você está por aí? Dá um oi para poder te acionar. Para poder te acionar aqui. Deixa eu ver onde que eu vejo, onde estão os... Está aqui, então peraí. Olha só, vou convidar o professor Júnior de Oliveira para falar um pouco sobre isso até aqui, mas o Júnior vai voltar no final, porque ele tem um recado muito importante para vocês. O Júnior entrando, enquanto a gente aguarda, vamos continuar a conversar. Grande Júnior, como é que você está? Tudo bem? Fala, meu irmão Wendel. E aí, tranquilão? Eu queria que você passasse para a galera a tua visão do que eu falei até agora, meu irmão. Mas pecado, né? Pecado. Ontem o Wendel divulgou essa nova perspectiva que ele ia apresentar para o mercado. Na verdade, eu considero quase como uma denúncia, né? Quase como uma denúncia, mas uma denúncia colaborativa para os alunos. Por quê? Porque basicamente é necessário esclarecer algumas coisas. A coisa está muito bagunçada, né? Eu vi alguém comentando aqui alguma coisa do tipo, ó, o querido Elion aí, alguma coisa do tipo, poxa, estão brincando com os nossos sonhos, né? E acho que com sonhos a gente não brinca, né? Acho que com o sonho dos outros a gente não brinca, com o sentimento dos outros, com a expectativa dos outros a gente não brinca. Então, clarear, né? Esclarecer essas nomenclaturas é mais do que essencial nesse momento. Até porque a gente está vivendo um momento de pandemia em que as pessoas já estão necessariamente isoladas, né? Quando tem aquele convívio diário com o professor em sala de aula, está baixo o meu som. Vocês estão conseguindo me ouvir? Está um pouquinho baixo, mas está tranquilo para mim. Veja se melhorou então. Melhor. Então é o seguinte, tem muita gente que está perdida, né? Não sabe o que compra, não sabe o que adquire, não sabe o que está comprando efetivamente. Muitas vezes a pessoa compra um curso presencial para ter as matérias e quer incrementar o estudo com uma orientação que ele não tem em sala de aula, porque o curso às vezes só oferece as matérias mesmo, o curso às vezes está preocupado com o aspecto de orientar o aluno de como que ele deve proceder para estudar, e do outro lado, né, quando ele tenta alcançar alguma coisa nessa perspectiva fora dos cursos, às vezes o que vai vender é a mesma coisa que o curso já faz, com uma tabelinha, né, uma tabelinha ali que diz que ele tem que estudar isso, aquilo, aquela hora, né, aquele momento, enfim, sem
desenvolvimento do aluno como um todo. Essa, particularmente, é uma preocupação. A gente sempre conversa, eu e a gente está sempre trocando figurinha. Sempre foi uma preocupação minha também. Muito embora eu não use, seja formado em coach, aplicado pela Sociedade Brasileira de Coaching, eu não uso essa nomenclatura. Os meus alunos, que foram meus alunos presenciais, sabem que eu não gosto de utilizar essa nomenclatura. Sempre falo em sala de aula que, muito embora tenha formação na área, eu não uso essa expressão, porque ela, de fato, foi prostituída no mercado. Né? Esses esclarecimentos, então, que você está fazendo, eles são extremamente pertinentes. Né? Espero que quem esteja aqui aperte aqui, ó, embaixo, bem aqui assim, ó, se eu estiver errado, bem aqui assim, um aviãozinho, e manda para o maior número de amigos que você tem, para que essas pessoas possam acompanhar essa live, porque ela é um esclarecimento para todo mundo. Né? E um esclarecimento, como eu disse, salutar, necessário nesse momento que a gente está vivendo. Com certeza, Júnior. Eu quero te pedir para continuar aqui na live, porque no final você precisa conversar com a galera sobre um recadinho, um presente, né, para eles, que vai ser bem importante na vida deles, beleza? Okay. Daqui a pouquinho o Júnior volta, gente. Então, olha só, galera. Continuando aqui a nossa conversa, tá? O que acontece, então? Vocês já se pegaram sem saber para que você serve nessa vida? Qual que é a sua utilidade? Eu vou ser sincero com vocês. Eu descobri para que eu sirvo há pouquíssimo tempo. Eu passei uma vida inteira na iniciativa privada, em vários trabalhos. Para quem sabe da minha história, sabe que eu já fui Papai Noel de shopping center, já fui vendedor de loja de shopping, já fui vendedor de várias empresas, já fui supervisor de vendas, gerente, diretor, dono de empresa, levei minha distribuidora de produtos de limpeza à falência, por N razões, e com isso eu aprendi muitas coisas. Só que ainda assim, eu ficava me perguntando, cara, para que eu sirvo nessa vida? Né? Porque meu sonho é ter filho, eu ainda não tenho. Meu sonho é ter um casamento perfeito, eu ainda não tive. E eu ficava me perguntando, para que eu sirvo? E eu percebi para que eu sirvo e qual é a minha missão. A minha missão sempre foi a de desenvolver pessoas. A de capacitar as pessoas para vencerem suas próprias dificuldades. Falo isso porque todas as pessoas que já trabalharam comigo nessas empresas todas que eu já trabalhei, até hoje têm contato comigo, até hoje me agradecem por aquilo que eu pude de alguma forma contribuir para a vida dessas pessoas. Quando eu fui para o universo acadêmico e comecei a dar aulas em faculdades, para quem não sabe disso, é algo que me enaltece muito e me orgulha muito, mas eu falo isso sem vaidade. Na última faculdade que eu trabalhei, FAGESO, foram 10 semestres. Os 10 semestres, eu fui convidado para ser paraninfo da turma ou professor homenageado. Foram 10 turmas diferentes que me homenagearam. Eles tinham todos os professores para escolherem. E eu falo isso até emocionado, porque eu me lembro com saudade dessa época. Eu orientei nesses 10 semestres mais de 500 TCCs, que estão lá na biblioteca da FAGESO, que hoje é o Projeção. Enquanto os professores orientavam de 3 a 5 TCCs por semestre, eu orientava 50. Porque eu não sabia falar não, e eu amava o que eu fazia. E eu via o resultado. Quando eu fui para o universo de concurso, isso multiplicou exponencialmente. Hoje, passados tantos anos trabalhando para concurso, eu posso dizer asseguradamente que já passaram por mim em sala de aula mais de 200 mil alunos. Não, esse número não é exagerado. Para vocês terem uma ideia, eu tenho um e-mail de mais de 60 mil alunos que em algum momento já mandaram e-mail para mim. No meu grupo Administração Total no Facebook tem 27 mil alunos. Fora os mais de 10 mil seguidores no Instagram, no meu canal do YouTube, essa galera toda. E sim, o Afonso está falando, eu comecei a dar aula substituindo um amigo. A turma fez abaixo-assinado para que esse amigo saísse e eu assumisse o lugar dele, eu só fui para substituir. E aí eu percebi qual era a missão da minha vida. Bom, com base nisso, eu estou deixando hoje de ser mentor. Eu não quero mais ser chamado de mentor, eu não quero mais fazer parte desse mercado que se tornou sujo, infelizmente, que se tornou corrupto, que se tornou enganador. E vocês sabem que eu falo com todas as palavras, eu sei que eu vou ganhar um monte de inimigo, vou ter que me benzer muito depois dessa live. Só que eu não quero mais fazer parte desse meio, eu não quero mais ter essa nomenclatura e eu também não quero fazer o mesmo trabalho de antes. Como eu estava falando antes da entrada do Júnior,
Eu peguei esse período e me estudei, me capacitei, isso já tem 1 ano. E muito mais avançado nessa pandemia. Arrisco dizer que eu desejaria até que essa pandemia continuasse um pouco mais para me capacitar um pouco mais. Em várias áreas que eu gostaria de me capacitar. Para mim está sendo maravilhosa essa pandemia. No sentido de autoconhecimento e capacitação. Vocês deveriam estar aproveitando da mesma forma. Se é que não estão. E aí eu quero trazer para vocês um novo conceito. Uma virada na sua vida. Como a minha teve. Para quem me acompanha, todo mundo sabe que a grande virada da minha vida foi há mais ou menos 2 anos, um pouco mais, quando eu quebrei a perna. E fiquei internado. Tive trombose, tive embolia pulmonar. Quando eu voltei para casa, sem perspectiva de voltar a andar, e eu passei 5 meses na cama, sem levantar, fazendo minhas necessidades na cama. Minha mãe limpava minha bunda quando eu fazia cocô, falando abertamente. Bom, continuando a falar aqui agora, olhando para a câmera. Claro que, nada a ver, né, ficar falando sobre as minhas aventuras na cama, né, o que eu acabei de falar agora, mas não foi uma situação muito fácil, sabe, ter dependido tanto da minha família nessa situação. Mas foi nesse momento que eu girei a chave da grande virada na minha vida. Não que esse processo não tivesse começado antes, só que ele começou lentamente, e aí você pensa nas possibilidades e vive o seu dia a dia e a chave efetivamente não vira. Mas foi quando eu fiquei de cama, nesses 5 meses, como eu contei para vocês, que efetivamente a chave virou. E que eu deveria sim dar uma grande virada na minha própria vida. Eu não vou entrar em detalhes, né, sobre o acidente, sobre tudo que eu passei, porque isso está em outros vídeos no meu canal do YouTube, e vários dos meus seguidores já conhecem tudo aquilo que eu já passei. Então não há a necessidade de eu entrar em detalhe nisso. Mas é importante eu pontuar que eu precisei passar por uma dor enorme, física, emocional, espiritual, na alma, para poder dar essa virada na minha vida. E eu estou aqui na tua vida agora para que você não tenha que passar por essas dores. É para isso que também serve um guia. Para que você não cometa erros ou não passe por certas circunstâncias para dar efetivamente essa virada. Porque eu sei como dar uma virada na própria vida, então eu sei como te orientar a isso. Quando eu dei essa virada, então, ainda de cama, eu comecei a fazer vários cursos online. Fiz vários cursos de assuntos que agregavam não apenas ao meu papel como professor, mas como um produtor digital, como um produtor de conteúdo. E aí, efetivamente, claro, com esse aprendizado, depois eu comecei a utilizar nas gravações minhas que ainda eram tímidas. Se vocês verem imagens do primeiro estúdio que eu montei, era só uma televisão e uma câmera, mais nada, na parede ainda. Não tinha toda a estrutura que eu tenho hoje. Bom, foi pensando nisso então que eu decidi criar um novo conceito. E a partir de hoje deixar de ser mentor. Como eu disse e repito, eu não quero mais ser chamado de mentor, eu não quero fazer parte desse mercado e tudo que fizeram desse mercado. Eu tenho nojo em alguns momentos do que fizeram desse mercado. E eu entendo que para qualquer objetivo que a gente tenha na vida, o caminho, né, que a gente tem que seguir tem que levar a algum lugar. E muitas vezes a gente segue caminhos que não nos levam a lugar algum. Aí você vai falar assim, pô, Wender, então o caminho que eu estou seguindo não me leva a lugar nenhum? Não estou dizendo isso. Mas pode ser que no seu caso, de você que está assistindo isso, perceba que você dá murro em ponta de faca, que você percorre caminhos que não te levam a nenhum resultado. E que você faz acreditando que está certo, faz com fé, faz com força, faz com energia, e não consegue. E em alguns outros momentos você até consegue, mas você não conclui. Ou você percebe que esse caminho pode ser melhor percorrido. Esse caminho pode ter atalhos. Esse caminho pode ser mais avançado o percurso dele. E para percorrer qualquer caminho, um trilheiro, um alpinista, um esportista, ele precisa de um guia. No esporte a gente chama de técnico. Na trilha, na caminhada, no alpinismo, a gente chama de guia.
E o guia ele tem um papel até mais importante que o técnico, porque o técnico tem um conhecimento técnico para ser repassado, e em inglês a gente chama isso de coach. O guia tem um conhecimento técnico e prático da coisa. Ah, então isso é o mentor. Não. Não. Porque o mentor de hoje, o mentor que a gente está acostumado, não é o mentor de verdade. Não é, na maioria das suas pessoas, infelizmente, gente que percorreu um caminho e que vai ensinar aquele caminho, com propriedade. Claro que tem exceções e tem excelentes mentores no mercado. Mas a grande maioria não faz isso de coração, faz isso por aspecto financeiro, faz isso para enriquecer, faz isso para arrancar o seu dinheiro e te abandonar no meio do caminho. Eu tenho mentorandos meus que contrataram minha primeira mentoria com validade de 1 ano e que eu mentoro até hoje. Uai, Wendel, então o seu método não fez eles atingirem resultados? O método faz. Eles não percorreram esse caminho com seriedade e precisaram de tempo para assimilar isso. E hoje estão trilhando caminhos maravilhosos, de forma maravilhosa. E eu não tenho dúvida de que, como eu já fui em churrascos de posse de vários deles, eu irei em vários outros. E eu não vejo problema nenhum de mentorar essas pessoas a partir do momento que elas assumem para si mesmas e para mim que fizeram tudo errado e que agora eu vou levar a sério. E é maravilhoso poder fazer isso. É maravilhoso a essência do perdão, perdoar a si mesmo pelos próprios erros e corrigi-los. E se eu puder fazer parte disso, por que não? Bom, essa virada então na minha vida começou conforme eu coloquei aqui para vocês. Mas como é esse método criado então em cima da virada? Todos já sabem, eu criei o método Kaizen de técnica e planejamento de estudo, com base em ferramentas de administração, de planejamento estratégico, de gestão de processos, de gestão da qualidade. Sabe, eu incluo nas técnicas de estudo para os meus mentorandos, eu uso o termo mentorandos porque ainda não tenho outro para usar, mas eu preciso ver uma outra nomenclatura. Mas eu uso para os meus mentorandos técnicas de gestão da qualidade, que é utilizado por empresas. 5S, Seiri, Seiton, Seisou, Seikei, Seishitsuke, diagrama de Chikawa, matriz Gucci, regra 80-20, fluxogramas, checklists. São ferramentas empresariais e que dão muito certo para o estudo. Quem é meu mentorando sabe disso. Só que eu percebi também que isso é bom, mas não é suficiente. Porque o lado psicológico, comportamental, espiritual precisa ser tratado. Não adianta ensinar técnicas avançadas de estudo para quem não confia em si mesmo, para quem não acredita que dá conta da caminhada, para quem sequer definiu exatamente o destino aonde quer chegar e se aquele é o destino correto. Então essa nova concepção, aonde eu me ofereço aqui para ser seu guia, tem alguns passos a serem seguidos. E como que esse método ele foi construído? Justamente em cima, com base na ideia do escalador, do alpinista, do trilheiro, do mochileiro, que vai precisar, em vários momentos dessa caminhada, repor os seus suprimentos, repor sua própria energia, descansar. Descansar não significa parar de estudar, não. Mas avaliar como está a sua caminhada até ali e o que ele deve usar dali para frente para acelerar essa caminhada, para chegar melhor ao seu destino, seja de forma mais rápida, seja com mais qualidade, seja de uma forma que a pessoa possa não apenas chegar ao destino, mas contemplar a jornada e perceber o efetivo crescimento que essa pessoa teve no decorrer dessa jornada. Por exemplo, eu tenho uma mentoranda chamada Shirley, que ela objetiva ser servidora federal na área administrativa. Só que ela passou num concurso para professor temporário primeiro. Por que isso? Ela precisou atingir uma certa estabilidade, porque professor temporário todo mundo sabe que não ganha tão bem assim, mas isso deu para ela paz de espírito, tranquilidade, tempo para estudar para a carreira administrativa, recurso financeiro garantido, já que ela efetivamente recebe todos os meses, tem um emprego seguro, embora temporário, mas ela não se incomoda disso ser temporário,
Porque ela sabe que essa parada é temporária. É para tomar um fôlego, é para se reenergizar, é para se reconectar com o seu próprio objetivo e retomar a caminhada muito melhor, estável, com condições para investir nessa retomada da caminhada. E eu não tenho dúvida alguma que muito em breve a Shirley será a servidora federal e eu vou no seu churrasco de posse, Shirley. Faço questão, como eu faço questão de ir no churrasco de posse de todos os mentorandos que me convidarem. E ali eu estarei presente. Não importa onde seja desse país, já que eu tenho mentorandos hoje do Brasil inteiro. Tenho gente de São Paulo, tenho gente do Maranhão, tenho gente do Acre, Brasília, Goiânia, Porto Alegre, Santa Catarina, Rio, com muito orgulho, São Paulo, com muito orgulho. O que acontece? Você já deve ter escutado falar daquele caminho de Compostela que peregrinos fazem, salvo engano, na Espanha, e que eles caminham durante dias, caminhos tortuosos, caminhos difíceis. Tem até um livro do Paulo Coelho que fala sobre o caminho de Compostela. Fazendo uma analogia aqui no Brasil, o caminho de Nossa Senhora Aparecida, que vários peregrinos fazem. Eu não estou fazendo uma analogia com peregrinação para passar em concurso ou para realizar qualquer objetivo na tua vida, mas eu estou fazendo uma comparação. Nessa peregrinação, o peregrino ele tem que parar para dormir, parar para descansar, ele tem um prazo certo para chegar em cada destino com segurança, senão ele vai ser assaltado no meio do caminho, senão ele vai ter problemas no meio do caminho. Ele tem os locais certos, pré-definidos, para parada para repouso, para parada para alimentação, para recompor seus instrumentos. No caso, por exemplo, de ciclistas, existem paradas obrigatórias que eles precisam fazer para revisar suas bicicletas, revisar as engrenagens. É essa analogia que eu quero que você faça. Para realizar não apenas o sonho de ser servidor público, mas para realizar qualquer objetivo na tua vida. E aí com isso, então, eu defini alguns passos. Que passos foram esses? Eu defini os pontos desse trajeto, ponto de origem, ponto de preparo, ponto de suprimentos, ponto de avanço, ponto de parada, ponto de retomada e o ponto de chegada. Eu já vou explicar esses pontos para vocês. Eu defini que nesses caminhos, algumas portas precisarão ser abertas e você vai precisar de chaves para abrir essas portas. Você vai precisar da chave do objetivo bem definido, da chave da necessidade real que você tem para realizar esse objetivo, da chave do autoconhecimento, da chave dos suprimentos básicos, chave das ferramentas, chave do aperfeiçoamento e, por fim, a chave do atalho. Como diminuir esse caminho, como acelerar esse tempo. E esse é o meu objetivo aqui. A gente vai ver agora, na segunda parte dessa live, um outro tipo de imagem, a imagem que teve acesso os alunos que assistiram pelo Instagram essa live, onde a gente vai continuar a conversar sobre isso nessa edição. Só para explicar, esse vídeo foi editado porque a primeira parte da live eu não consegui salvar, mas eu estava gravando com a câmera. Por isso a minha imagem de lado até então. E agora eu crio esse link, essa ponte então, para recapitular aquilo que quem não assistiu perdeu, para então entrarmos na segunda parte da live, onde eu explico melhor esses caminhos e convido novamente o professor Júnior de Oliveira a participar e no final uma surpresa para todos que assistiram essa live. Mas eu estendo essa surpresa para todos vocês que estão assistindo já gravada também essa live, que estão assistindo nesse momento. E ao final, vocês vão saber que surpresa é essa. Infelizmente, eu deixo de ser seu mentor. Mas felizmente, eu passo a ser seu guia. Tamo junto. Vamos para a segunda parte. Percebe o que a Shirley fez? Sem pressa. Planejado. Cada passo sendo executado como deve ser. Com total planejamento. Vocês estão entendendo a diferença do que uma mentoria convencional, por exemplo, faz? Olha, é isso que você tem que fazer, o cronograma de estudo é esse, são esses os passos que você tem que executar. Não é assim. Entende agora o porquê que eu me sinto mal fazendo parte desse mercado que se chama mentoria? Por que eu me sinto mal com essa nomenclatura mentor? Não tenho como me sentir confortável com isso, não tenho como me sentir bem com isso. O que acontece então? Como eu falei, eu fui estudar.
e criar novos conceitos. Criar algo que fosse realmente diferente, com base em tudo que eu estudei, com base nos conhecimentos que eu absorvi. E aí, como eu estava falando antes da interrupção da primeira parte, imagina numa jornada, tá, numa caminhada onde um mochileiro que tem um objetivo, um local a chegar, onde um alpinista ou um escalador tem um objetivo a chegar, aonde os grandes esportistas de grande rendimento pretendem chegar. Imaginaram, visualizaram essas pessoas? Elas têm um objetivo, assim como cada um de vocês tem um objetivo de vida. Vocês acham que essas pessoas chegaram nesses objetivos com um cronograma, faz isso, faz aquilo que dá tudo certo? Sejam sinceros. Vocês acham de verdade que os grandes resultados do esporte, da vida profissional, de empresas, foram conquistados seguindo um cronograma dizendo, faz isso, faz aquilo, opa, agora você está indo bem, ó, agora não está legal não, hein? E você está com 60% de aproveitamento, vamos acelerar. Não, gente, não. Mentoria de verdade não pode ser isso. Eu me recuso a aceitar isso. Só que eu não tenho como corrigir o mercado. Eu não tenho como virar para o mercado e falar, isso que vocês estão fazendo está errado. Eu já fiz isso em alguns momentos e ganhei tantos inimigos. Então, a partir de hoje, eu deixo de ser mentor. Eu não quero fazer parte dessa sujeira. A partir de hoje, eu serei seu guia. E qual que é a diferença disso? A grande diferença é que, quando a gente tem esses percursos a serem caminhados, e esse objetivo, esse destino a chegar, a gente sempre tem que ter um guia. Por exemplo, naquele caminho de Compostela, que vários peregrinos fazem ali pela Espanha, tem guias. Aqui mesmo no Brasil, quando os peregrinos vão para Aparecida do Norte, a pé, tem guias. Mas não é esse tipo de guia, a gente não está falando de uma peregrinação. A gente está falando de uma realização de um resultado, de atingir um objetivo. Para isso, em tudo que eu estudei e na metodologia que eu preparei, eu pude identificar alguns pontos que precisam ser percorridos. Primeiro, o ponto de origem. É o seu ponto de início. Como você vai começar? Você precisa saber, então, que ferramentas você possui, o destino exato onde você quer chegar, que percurso você pretende realizar. Mas só isso basta? Ter no meu ponto de origem a consciência dessas coisas? Não. Você tem que ter um ponto onde você vai parar para se preparar. Os grandes esportistas se preparam muito antes de uma prova. Eles se preparam anos para uma prova que dura 10 segundos. No exemplo das corridas, onde a gente pode perceber pessoas que hoje batem recordes, que conseguem correr 100 metros antes de 10 segundos. Quantos anos essa pessoa se preparou para isso? Pô, Wendel, mas para lá, a gente está falando de concursos, sonhos de vida, eu vou ter que me preparar durante anos? Não. Não, porque você vai ter um guia. Você vai ter um guia para te dizer como economizar o tempo. E como chegar no resultado de forma mais rápida. Mas isso não significa que o resultado seja amanhã, entende? Você tem que ter um ponto de suprimentos. Por exemplo, num grande trajeto, numa maratona, em algum momento você vai ter que pegar água. Tem um ponto ali para você abastecer seu corpo de água. Numa peregrinação, tem os pontos de suprimento, onde você vai parar, repousar, dormir, se alimentar para continuar a caminhada. Então existem pontos de suprimentos a serem também adotados na sua jornada, na sua virada de vida. Existem também, depois dos pontos de suprimento, os pontos de avanço. Agora eu preciso ir. E agora eu preciso ganhar fôlego. E agora eu preciso ganhar distância. E agora eu preciso ganhar caminho percorrido. E esse é um exemplo do que a Shirley citou agora há pouco, antes aí da interrupção. Ela parou, entre aspas, no cargo de temporário da Secretaria de Educação, é o ponto de avanço dela, para que ela possa ter recurso financeiro, estabilidade, paz de vida, tranquilidade, para poder estudar para o concurso federal que ela deseja. Depois desse ponto de avanço e o ponto de parada, vem o ponto de retomada. E aí a Shirley, está começando a estudar para caramba, para realizar o objetivo final dela. É a retomada do estudo dela. É a retomada do processo da Shirley, da jornada dela. Até definitivamente chegar no ponto de chegada, de você realmente chegar naquele ponto que você deseja. Isso significa parar e não ter mais objetivos na vida? Não! Não!
A gente só consegue ter uma vida que realmente vale a pena ao atingir cada objetivo, percorrer cada percurso e ter novos objetivos depois de chegar naquele. O problema é que as pessoas são como eu era, de começar coisas e não terminar, de não conseguir realizar nenhum objetivo, porque vinha uma nova ideia, e aí eu não realizo nada. Quantas vezes na vida eu já fiz isso e eu assumo? E é isso justamente que me dá condição de ter percorrido esses mesmos caminhos, de poder a partir de hoje ser o guia nesse sentido, e não mais mentor. Eu identifiquei que nesse trajeto para a grande virada da sua vida, algumas portas, você vai encontrar portas, e essas portas precisam ser abertas com algumas chaves específicas. São 7 portas. A primeira porta, você vai precisar da chave do objetivo. Qual objetivo de verdade você quer? Quantos de vocês estudam para qualquer concurso, por exemplo? Qualquer um que eu passar serve, e aí não passa. Quantos de vocês colocam como objetivo, eu quero ser servidor, mas não sabe de onde? Você não tem a primeira chave da primeira porta, que é a chave do objetivo. A segunda chave é a chave da necessidade. Eu quero ser servidor, mas eu tenho necessidade de ser servidor. Ou qual é a necessidade que eu vou suprir minha e das pessoas que eu amo sendo servidor? De repente você precisa de um salário estável para realizar um determinado sonho ou necessidade de vida que o salário de servidor não vai te dar condição. E aí não é ser servidor o seu caminho. Você precisa de outra coisa. E isso responde à pergunta de alguns. Por que você passou em 7 concursos e não assumiu? Porque a minha necessidade, no momento em que eu passei nesses 7, era maior. E os concursos não supririam. O salário de servidor não supriria a minha necessidade. Eu tinha recém-casado, eu estava em obra de casa, atolado de dívida, sem ajuda da minha parceira na época. E eu precisava de mais condições financeiras para honrar dívidas. E naquela época eu dava aula manhã, tarde e noite, de domingo a domingo. Conseguia honrar minhas dívidas. Mas se eu fosse servidor, eu não conseguiria. Eu tive que abrir mão de ser servidor. 7 concursos, entendem? 7 telegramas em casa, eu não assumi nenhum. Porque eu entendi que a minha necessidade precisava ser suprida e ser servidor naquele momento não atenderia a minha necessidade. Olha a importância dessa chave virada para a vida. Hoje eu tenho condições de passar num outro concurso e assumir se eu quiser, porque aquela necessidade foi suprida, aquela preocupação eu não tenho mais. Entende o papel do guia? Terceira chave a ser virada é a chave do autoconhecimento. Você conhece seus pontos fortes, seus pontos fracos, as suas necessidades, as suas realidades, as suas angústias. Você conhece todas. Você conhece as oportunidades que você tem e não abraça. Você conhece as ameaças que podem te atrapalhar, mas ainda não te atrapalham. Esse autoconhecimento quase ninguém tem, galera. Porque se tivesse, os consultórios não estariam tão cheios de psicólogos fazendo terapias, as igrejas não estariam tão cheias de gente desesperada, os centros espíritas, as igrejas evangélicas, católicas, seja lá o que for. As pessoas não se autoconhecem. Wendel, mas o que te capacita para trabalhar isso nas pessoas? Tudo que eu estudei, a minha vivência, o que eu sempre fiz como mentor, só que agora eu farei como guia. Me capacita a te ajudar a enxergar isso. E te ajudar a enxergar onde buscar uma ajuda mais profissional, se isso for necessário. De repente é necessário para você a terapia, eu recomendo para todo mundo. Não tenha vergonha de procurar terapia, se esse for o caso. E esse é o caso da maior parte da população mundial. Assumir suas deficiências e vencer essas deficiências. A outra chave importante a ser girada é a chave do que eu chamo dos suprimentos básicos. Por exemplo, um mochileiro ele tem que ter bússola, ele tem que ter uma boa mochila, um bom tênis, roupas adequadas para a grande caminhada que ele vai percorrer até chegar no destino. Quais são os suprimentos necessários para a sua caminhada dentro do objetivo que você quer realizar? São várias e variadas. Não dá para dar uma fórmula mágica. A maioria dos coaches e mentores do mercado entregam a merda de fórmulas mágicas para vocês. Isso não existe. Isso não existe. A grande maioria não vivencia aquilo que prega. Tem coachings falando da necessidade de você ter um bom relacionamento em casa e traem suas esposas e traem seus maridos. Tem gente que fala da seriedade que você tem que ter com sua vida emocional e dá em cima dos seus mentorandos. Eu sei disso. Entende? Você precisa de alguém não perfeito. Eu não sou perfeito, eu tenho defeitos. Mas você precisa de alguém que seja condizente com seus valores, com seus princípios.
ou que te ajude a resgatar bons princípios e valores. Porque acima de tudo tem alguém chamado Deus para quem acredita. E tudo tem que ser do seu merecimento. Um outro fator, né, a chave dos armários de ferramentas. Por exemplo, um alpinista, ele precisa ter algumas ferramentas, até anotei aqui os nomes técnicos, né, mosquetões. Até então não sabia o que era mosquetão. Né, capacetes, freios, sapatilhas. Um bom alpinista precisa disso. Você acha que você não precisa de ferramentas para realizar o seu sonho? Para realizar o seu objetivo? Aí vamos lá, você acha que ferramenta é você fazer questões e ter ali um software que fala quantos % você teve de rendimento? Que porra de ferramenta é essa, gente? Que merda de ferramenta é essa? Você mesmo pode medir, acertei tantas, errei tantas, pelo amor de Deus. Ou de alguém te dizendo, oh, parabéns, você acertou 70%. 70% não é suficiente para quem faz concurso e sabe disso. Acompanhar a evolução é importante, mas as ferramentas adequadas são importantes, e essas ferramentas adequadas não são necessariamente as ferramentas tecnológicas, embora tenham várias. São as ferramentas aqui de dentro, ó. São as ferramentas comportamentais, que a grande maioria não trabalha. Isso me dá vergonha de ser chamado de mentor. Sabe, um outro aspecto, outra chave tem que estar aberta, a chave do aperfeiçoamento. Chega um momento que você acha que você está bem. Eu tenho um aluno da minha mentoria, que eu não vou citar o nome agora por questão ética, que ele sempre me questiona, pô, ainda mas eu fiz isso, eu estou ótimo. Eu conversei com um determinado coach, com um determinado mentor, que também me assessora, também me dá umas dicas, ele está falando que eu estou indo muito bem. Aí eu pergunto, quantos concursos você já passou? Quando você faz questões, qual é o seu percentual de acerto? Eu estou em 60%. Isso não é estar bem, caramba. Você precisa se aperfeiçoar. Só que tem momentos que a gente acredita que a gente está bem. Aí vai fazer a prova, se lasca, vem a decepção. Aí vem o desânimo, aí desestimula. Não. Saiba, quando você chegar no seu máximo, ele é pouco. Você precisa se aperfeiçoar. Você precisa de um guia para isso. Para entender aonde é o seu nível de aperfeiçoamento. Para entender comportamentalmente aquilo que você vive. Então, Wendel, o que é esse guia? É a mistura do coach com o mentor? Sim, mais ampliado. Muito mais ampliado. Coisa que eu não vejo no mercado hoje. Outra chave que você tem que abrir, a chave do atalho. Essa é uma das chaves mais importantes. Porque a partir do momento que você está se aperfeiçoando, a partir do momento que você chegou num certo nível, dá para acelerar. E aí você vai conquistar os atalhos. Aí você vai começar a identificar o que eu estudo à toa que eu não preciso estudar mais. Um exemplo. O que sempre cai em prova que eu já domino e isso daqui eu não preciso estudar mais. Isso para quem estuda para concurso. Vamos falar de vida. Profissionalmente, o que eu posso fazer para atingir a carreira que eu desejo? O que eu posso fazer para trabalhar naquela empresa que eu determino para a minha vida que eu quero trabalhar? São os atalhos. Mas como é que você vai pegar atalho sem dominar as chaves anteriores? Sem saber a chave do objetivo, a chave da necessidade, a chave do autoconhecimento, a chave dos suprimentos básicos. Sem saber a chave do armário de ferramentas, a chave do aperfeiçoamento para chegar finalmente na chave do atalho. Está entendendo essas chaves? Está começando a captar que tudo que você, infelizmente, tem acesso até hoje para realizar o seu sonho, não vai te levar a lugar nenhum, e eu afirmo com essas palavras. Me fala aí alguém que já foi assessorado por alguém que te falou coisas nesse nível. Por favor, coloca, vamos publicar o nome dessas pessoas. Vamos publicar o nome desses profissionais que são bons. Eu não estou aqui para vender o meu produto ou serviço, não. Eu não estou falando que eu sou o único, não. Só que eu quero que vocês coloquem aqui abaixo os nomes de profissionais que fizeram vocês terem essa avaliação. Coloca, por favor. Eu faço questão de ler publicamente, divulgar em todas as minhas redes sociais profissionais que te levam neste nível de reflexão. Faço questão. Porque não é possível que eu seja o único que pensa assim. E eu sei que eu não sou. Júnior de Oliveira pensa assim também. Mas eu preciso saber se existem mais pessoas, sabe, que tem essa visão, gente. Porque senão você vai continuar sendo enganado no mercado. Você vai continuar sendo adepto de mentores e coaches que não sabem o que estão fazendo. Deixa eu respirar, né? Porque aí eu fiquei nervoso, empolguei. Ó, a Adriane está falando, Fernando Moura, não conheço o trabalho dele. Mas, se ele é uma dessas pessoas, são essas poucas pessoas que vocês precisam seguir.
Luiz Teles, conheço o trabalho do Teles, tem um trabalho excelente. Júnior de Oliveira. Eu não vou ler aí meu nome, gente, pelo amor de Deus. Mas voltando, o que eu quero ensinar nessa nova mentoria? Eu vou ter que continuar chamando de mentoria, porque eu não consegui criar outra nomenclatura. Embora eu não serei mais o seu mentor. Eu sou seu guia daqui para frente, se você quiser que eu seja. Você precisa conhecer esse método, conhecer essas 7 chaves, conhecer esses pontos que existem no decorrer da sua jornada, para dar grande virada na sua vida. Só que outros elementos serão necessários. Primeiro elemento, como ativar essa virada na sua vida? Isso é, definir de verdade o objetivo que você quer. Eu tenho certeza que alguns de vocês não necessariamente teriam como a questão de ser servidor como algo que vai salvar a sua vida, que vai trazer a solução para a sua vida. Alguns de vocês não é esse o caminho. Sabia disso? Então a gente precisa ativar essa virada. E para ativar essa virada, o primeiro passo é definir de verdade esse objetivo de vida. Porque eu, Júnior de Oliveira, a Work Mentoria, não vai mais assessorar apenas quem estuda para concurso. A gente vai assessorar para a vida, para a realização dos seus objetivos, sejam eles quais forem. Outra coisa, como definir esse objetivo? Como definir esse destino? Isso é importante a gente ter essa resposta. E como percorrer esse caminho? Porque para cada pessoa, ferramentas diferentes são necessárias. Não são as mesmas ferramentas. Para cada pessoa, ferramentas diferentes são necessárias, suprimentos diferentes são necessários. Outra questão. Talvez o caminho que você tenha percorrido até aqui não seja o correto. Wendel, você está dizendo que tudo que eu fiz até aqui está errado? Pode ser que sim. Pode ser que você tenha que dar uma virada de 180 graus nesse caminho e voltar para trás, para reavaliar algumas coisas. Mas eu afirmo, se você está estudando para concurso, talvez os 180 graus não sejam necessários. Talvez um desvio de 90 graus, para a direita ou para a esquerda, radicalmente, mas sem ter que voltar para trás. Muitas vezes, o que é necessário para você é um pequeno desvio de 5 graus. Ali, ó, o caminho está um pouquinho errado, mas, sabe, talvez eu tenha que ir um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita. Entende? Cada caso é um caso. E precisa ser avaliado com esta seriedade. Como a Ana Cláudia está falando aí, ó, o grande problema é que as pessoas querem receita de bolo. E realmente não existe uma receita de bolo. Existem coisas básicas que todo mundo tem que ter acesso, mas existe uma autoavaliação necessária. Essa autoavaliação alguém vai fazer para você? Não, nem terapeuta faz. Só que a gente pode te dar ferramentas para que você consiga fazer essa autoavaliação. Entende a diferença? É você quem vai percorrer esse caminho. Você vai ter um guia, mas esse caminho é percorrido por você. É você que tem que se autoconhecer. E você pode aprender a se autoconhecer de verdade. Ó, professor Júnior falando aí, na minha carreira tive que dar um giro de 47,92 graus a sudoeste. E muitas vezes é isso. O Júnior até pouco tempo, gente, eu conheço, pô, é meu irmão. O Júnior, ele queria uma outra profissão, ele queria ser procurador-geral. E hoje está se capacitando para ser um dos melhores profissionais em desenvolvimento pessoal desse país. Se bobear, maior do que esse país. E eu não tenho dúvida disso. Ó, a Cristina falando, está totalmente à deriva. Imagina, à deriva você não está, Cris. Você está aqui, você está assistindo, você está se munindo de informações. Então à deriva você não está. A deriva está quem nem aqui está e não está nem se preocupando com isso. Ou não está procurando caminho algum. Esse sim está à deriva. Outra coisa, existe um efeito que eu criei nessa nova metodologia, chamado efeito looping. Né? O looping, né, quando você dá aquela volta ali na montanha-russa. O que seria o efeito looping necessário em vários momentos da sua vida? É aquele momento da chacoalhada, da virada. Você vai ter que dar uma virada para a sua cabeça ficar de ponta cabeça mesmo, para você entender e colocar novamente a vida nos trilhos. E existem técnicas para que esse efeito looping seja inserido na vida de cada um de vocês. Ó, a Adriane está falando, eu preciso de um rumo. Assiste até o final, Adriane. Aqui já é um rumo. Você não precisa ser minha mentoranda para poder ter esse rumo, não. Vai absorvendo as informações que eu estou passando aqui. Várias delas são úteis para você.
Ó, ramo física, estudo para concurso desde 2000 e minha opinião é que tem que trabalhar o seu emocional. Beijo, é isso. Beijo no teu coração. Você entendeu que o emocional é muito mais importante. O emocional, o espiritual, o psicológico. Tudo isso aliado ao estudo para concurso, aliado ao objetivo que você quer realizar na tua vida. Outra questão, além do efeito looping, que em vários momentos é necessário dar uma sacudida, e isso vai ser inserido nessa nova metodologia que está surgindo aqui, que está sendo mostrada para vocês. Existem algumas coisas que você precisa carregar na mochila do viajante. Só que isso tem que ser de acordo com a sua própria necessidade, de acordo com o seu próprio objetivo. Para que eu vou carregar uma tonelada de feijão em lata se o meu destino fica a 1 quilômetro? Um exemplo. Existem coisas que precisam ser jogadas fora da sua mochila. Tem muito peso que você carrega à toa na sua caminhada. E aí envolve também questões familiares, questões emocionais. Envolve também a necessidade de você se entender melhor para se livrar de alguns pesos e culpas. A importância de perdoar algumas pessoas, de pedir perdão e principalmente de se perdoar. Você acha que isso não é importante para estudar para concurso? Ninguém nunca te falou isso, né? Outra coisa, talvez você esteja caminhando na vida com algumas pessoas que precisam ser abandonadas no meio do caminho, que são pesos para você. Wendel, eu não tenho como fazer isso com meu filho, com meu marido, com a minha esposa, eu sei que não. Mas existem amigos que não te trazem o bem, existem companhias que te afastam do seu objetivo de vida. Você tem que se livrar dessas pessoas, sem dó, porque o teu objetivo de vida é diferente. Você precisa saber crescer. E para crescer, às vezes, a gente precisa dispensar algumas pessoas no meio do caminho, porque elas vão ter uma vida melhor se elas procurarem o caminho delas sozinhas, porque elas também precisam encontrar o caminho delas. Sabe, tem pessoas também que você vai ter que ajudar no meio do caminho, que você vai encontrar no meio do caminho que não estão tão bem quanto você, e que ao ajudá-las, você vai crescer ainda mais. Ao ajudá-las, você aprende mais coisas para poder ajudar alguém. Que pessoas são essas? Esse é o objetivo dessa nova mentoria que eu estou aqui sugerindo, aonde eu não serei seu mentor, serei seu guia, para conseguir realizar essas coisas. Bom, vocês estão percebendo que tudo que eu estou falando não se adequa apenas a concursandos, se adequa para a vida pessoal, para a vida profissional. E aí, o que acontece, galera? Eu criei, então, na Work Mentoria, site que foi inaugurado há poucos dias, para quem ainda não conhece, workmentoria.com, super fácil. Alguns braços. Você quer a virada nos concursos? Você terá. Você quer a virada no seu exame de ordem da OAB? Você terá. Você quer a virada na sua vida profissional, seja ela qual for? Você terá. Você quer a virada na sua vida pessoal? Você terá. Só que eu não consigo fazer isso sozinho. E ao não conseguir fazer isso sozinho, eu montei, junto com meu amigo Júnior de Oliveira, um time fantástico para cada área dessa. Para as áreas de concursos, exame de ordem, né, vida profissional e vida pessoal, né, e relações com as pessoas, a Work Mentoria conta com alguns guias. Que guias serão esses? Professor Júnior de Oliveira, que todo mundo conhece no universo de concurso, mas vai começar a conhecer agora, como personal e profissional coaching, analista corporal, no segmento vida pessoal e vida profissional, junto com o professor Tiago Pitaluga, doutor em psicologia, doutor em desenvolvimento pessoal e profissional. Eles vão atuar comigo na área de virada da vida pessoal e da vida profissional. Professora Maiara Ribeiro vai trabalhar comigo na área da virada para exame de ordem da OAB. Eu, Wendel Léo, vou trabalhar com vocês na virada da vida em concursos, com uma participação luxuosa do professor Júnior de Oliveira. E ele vai participar com algo inovador e vocês vão estranhar um pouco agora. Vocês sabiam ou já pensaram na importância, por exemplo, da análise corporal? E o que a análise corporal sua própria tem a dizer sobre você no estudo para concurso? Não, né? Vou convidar novamente o professor Júnior de Oliveira para falar um pouco para vocês sobre esse trabalho de análise corporal. Júnior, você está aí? Dá um oi para eu poder te localizar mais fácil.
e aí te chamar para participar aqui novamente. Enquanto ele não dá esse oi, vocês estão entendendo a importância de algumas capacitações de algumas áreas e de que algumas coisas não foram feitas até hoje? Vamos conversar um pouco com o Júnior de corporal em concursos e em outras áreas. Com você, Juninho. Meu irmão. Olha, eu vou te falar, viu? Eu tô emocionado. De verdade, eu tô extremamente emocionado. Eu não sei se meu áudio tá bom. Tá bom aí? Pra mim, tá. Tá. Eu tô extremamente emocionado, me emocionei junto com você. Porque a gente se conecta com as pessoas de uma forma tão verdadeira. Eu posso dizer isso com toda a tranquilidade do mundo, porque eu também gosto de me comunicar com os meus alunos, de estar perto deles. Muitos até se tornam amigos pessoais que compartilham a vida comigo, né? Acabam se tornando pessoas mesmo do meu dia a dia. E quero te parabenizar mais uma vez por essa exposição que basicamente cuida das pessoas num aspecto 360, né? Isso é muito importante. A gente está vendo o quanto isso vai revolucionar. Olha, eu vou falar, não é nem no universo dos concursos, tá? Os concursos vão ser um dos nichos, né? Os concursos públicos vai ser um dos nichos que vai ser impactado por essa nova perspectiva. Olha, eu quero dizer que eu estou muito orgulhoso de você, meu irmão. De verdade, muito orgulhoso de fazer parte desse time, da Work, de poder contribuir trazendo um grande amigo meu, que é o Dr. Tiago Taluga, amigo de infância. Nós crescemos juntos, nossa família sempre esteve muito próxima. E apresentei ele para o Endel. Foi uma conexão imediata. E o Dr. Tiago Taluga, ele faz um baita de um trabalho que a gente vai estar apresentando pela Work nas próximas semanas, tá? Que tem tudo a ver com análise comportamental. Mas o Endel me chamou aqui para falar um pouquinho sobre análise corporal. Eu sou treinado e habilitado e autorizado a fazer o que se chama hoje de análise corporal. Basicamente, não vou gastar muito tempo de vocês, mas basicamente, a análise corporal, ela parte do pressuposto que o corpo, ele explica o funcionamento da tua mente, das tuas emoções, o modo como você funciona mentalmente. E a partir disso, a gente consegue contar a sua história. Então, a análise corporal serve para isso. A partir de algumas técnicas que são aplicadas, a gente observa como é que é o teu corpo e a partir dessa observação a gente entende a tua mente e conta a tua história. E isso é fantástico. Por exemplo, Wendel, eu vendo você contando aí, e você vai me desculpar fazer um comentário, que você sabe que eu sempre faço, mas, por exemplo, a gente consegue, através da análise corporal, descobrir por que pessoas cheinhas tendem a se emocionar quando se conectam com os problemas dos outros. Isso a gente resolve na análise corporal, a gente dá a resposta para isso. Ou, por exemplo, no universo dos concursos, né? Por que pessoas bonitas, mais bonitas, tendem a ter mais conflitos nos estudos e a vida pessoal? Olha que interessante isso. Outra coisa, por exemplo, ainda dentro de concurso, por que pessoas cujas mães tiveram uma gravidez um tanto quanto complicadas tendem a funcionar melhor com técnicas de estudos criativas, como, por exemplo, o mapa mental, que eu sei que você explica muito bem. Olha que coisa maluca que isso pode responder. Né? A análise corporal explica muito isso. Olha a Camila falando aí, muito eu. Né? Ou, por exemplo, por que pessoas que desfraldaram tardiamente, né, lá na infância, elas funcionam bastante com roteiros passo a passo. Então, vejam, até para você poder participar de um processo como o processo que você vai fazer de guia dessas pessoas, elas entendendo como o corpo delas se estruturou e como a mente delas funciona, elas vão saber dar uma resposta para você para ser melhor acompanhada, né? A pessoa pode fazer isso. Mas, Júnior, eu não estou aqui por causa do concurso. Eu sigo o Ender porque eu acho ele um excelente profissional e eu quero que ele seja meu guia na área profissional, na área pessoal, por exemplo. Então, a gente pode responder perguntas como, por exemplo, por que pessoas com corpo quadrado, né? Pessoa com corpo quadrado, com formato quadrado, tende a querer absorver o problema dos outros. Eu tenho certeza que conhece alguém que tem um corpo um pouco mais quadrado e que tende a absorver o problema dos outros. Tá vendo aqui? Alguém aqui, nesse quadro aqui? Aqui embaixo. Você conhece gente assim?
Ou, por exemplo, por que pessoas que mamaram demais ou de menos tendem a ter mais dificuldades para emagrecer? Olha só, isso é vida pessoal. Né? Vida pessoal. Sabia que pessoas que mamaram demais ou de menos tendem a ter dificuldade de emagrecer? Às vezes as pessoas falam assim, é porque... você vai no psicólogo, né? O psicólogo fala assim, não, é porque a tua relação com a comida ela é uma relação emocional. Né? É uma relação emocional. Emocional porque na infância, toda vez que você ia comer, seu pai e sua mãe faziam uma festa. Tá, mas por que tem gente que também tem esse aspecto, mas comem e não engordam? Com certeza você conhece alguém que come mais do que eu e você, Wendel, juntos, e não engorda. Por quê? Né? O corpo explica isso também. Né? Ou, por exemplo, por que pessoas que sofreram manipulação durante a infância tendem a ser excelentes articuladores? Né? Pessoas que têm trabalham profissionalmente no processo de articulação e planejamento de forma mais magistral, vamos dizer assim. Né? Então vejam que tudo isso que eu acabei de falar, eu dei aqui alguns exemplos, né? Formatei alguns exemplos de respostas que a gente pode dar. Né? De resposta que a gente pode dar através da análise corporal. Então, eu não vou tecer mais comentários aqui, o Wendel vai explicar como é que você vai poder ter acesso à análise corporal por dentro do processo de guia que ele vai apresentar para vocês, com um baita desconto. Né? Com baita, assim, não vou nem dizer desconto, porque na verdade isso aqui vai sair quase de graça, né? Para quem vai fazer por aí. Quem não vai ser... Tô acabando de descobrir que eu sou Nutella. Vamos entender isso depois. Nem para nada, Rodinei. Mas assim, quem não tiver, eventualmente, quem já estiver sendo acompanhado pelo Wendel, eu não sei exatamente como que ele vai fazer, mas quem quiser entrar em contato diretamente comigo para saber um pouco mais sobre análise corporal e como você pode resolver conflitos. Por exemplo, você sabia, Wendel, que mulheres bonitas, né? Mulheres bonitas, elas tendem a ter um medo exagerado de serem traídas? Parece um contrassenso. Mas mulheres bonitas tendem a ser mais medrosas em relação aos seus relacionamentos quanto ao aspecto da traição. Né? Então, tudo isso a gente consegue analisar a partir de uma perspectiva técnica. Olha aí a Camila falando, eu. Né? Isso diz duas coisas. Né? Que ela se considera uma pessoa bonita. Eu, particularmente, não consigo identificar pela foto, mas imagino que seja. Né? E assim, eventualmente tem alguma identificação. Mas se você tiver algum interesse, né, tiver interesse em compreender um pouco melhor a respeito disso, você pode entrar em contato comigo aí no @oprofessorjúnior. Aliás, todo mundo que está aqui, me segue lá no @oprofessorjúnior, que a gente sempre tem dicas diárias lá para passar para vocês. Eu sei que o Wendel não vai se importar de eu fazer essa propaganda. Tamo junto, irmão. Tá bom. Continua aí, porque a gente vai conversar depois. Tô aqui. Tamo junto. Obrigado, Júnior. Então, galera, vocês viram aí o que o Júnior conversou, né, sobre análise corporal. Wendel, eu já sou seu mentorando. Eu vou ter acesso a esse serviço de análise corporal? Vai. Só que o Júnior vai fazer uma condição muito especial para quem já é meu mentorando. Conversem comigo no privado que eu vou passar essa condição para vocês. Beleza? Wendel, eu quero ser guiado por você daqui para frente. Então, lembra no começo da live que eu falei para vocês que eu iria apresentar algo que realmente iria modificar a sua vida? Pois bem, então eu vou apresentar agora. Tá joia? Bom, vocês perceberam aí a importância de certos fatores. Vocês perceberam o trabalho que é executado no mercado por alguns que se intitulam coach ou mentores, e não é nada disso, infelizmente. Mesmo alguns até com formação. Vocês perceberam todas as verdades que eu coloquei aqui. Então eu queria pedir a vocês, a partir de hoje, para quem me segue, para quem gosta do meu trabalho, não me chame mais de mentor. Eu não sou seu mentor. Eu quero ser seu guia. Quero andar junto com você, dentro dessa trajetória, dessa jornada aqui criada. Então, se você quiser de verdade participar dessa virada na sua vida, dessa virada radical na sua vida,
quiser conhecer os detalhes do seu ponto de preparo, do seu ponto de origem, do seu ponto de suprimento, do seu ponto de avanço, do seu ponto de parada, do seu ponto de retomada, do seu ponto de chegada, se nessa trajetória você quiser aprender a usar a seguinte chave: chave do objetivo, chave da necessidade, chave do autoconhecimento, a chave dos suprimentos básicos, a chave do armário de ferramentas, a chave do aperfeiçoamento e a chave do atalho. Se você quiser entender de verdade, se você precisa dar uma volta de 180 graus, 90 graus ou apenas 5 graus, em que momentos você precisa dar esse looping na tua vida até realizar esse objetivo? Você que está assistindo essa live vai entrar neste momento do final da live no meu site, workmentoria.com, tem lá loja, e você vai adquirir essa virada por 12 meses por um valor incrível que está lá. Beleza? Também está na minha loja virtual, para quem conhece o endereço da minha loja virtual. Se chama Work a Virada. Essa condição que está lá vai ficar lá apenas por 24 horas. Wendel, pode ser prorrogado? Tá, se você conversar comigo no privado, eu dou uma prorrogadinha. Mas vai ficar lá no site pelo valor que está por 24 horas. Se não coincidir com dias de pagamento, com alguma coisa assim, você conversa comigo. Para quem já é meu mentorando, relaxa. Nada muda. Vocês vão perceber uma mudança nas aulas que estarão disponíveis a partir dessa semana, com esta pegada da virada na sua vida. Nada muda. Você não precisa adquirir nada. Para quem é meu mentorando, a única coisa que vai precisar adquirir, se quiser, é a análise corporal feita pelo professor Júnior, por um preço muito, mas muito especial. Conversem comigo no privado ou diretamente com ele. Se vocês de verdade quiserem fazer parte dessa virada e entender de verdade esse novo processo de mentoria, onde eu serei seu guia, vai ser uma honra enorme poder pegar na sua mão e te acompanhar. Eu só quero pedir algumas coisas para vocês. Para quem gosta do meu trabalho, divulguem. Eu preciso, assim como todos os profissionais que vocês vão conhecer e já conhecem lá no meu site, Work Mentoria, se você entrar lá na página, o time Work, todos aqueles profissionais precisam da sua divulgação. Precisam do seu apoio. E eu não tenho vergonha nenhuma de pedir a sua ajuda. Divulguem o meu trabalho, divulguem as minhas redes sociais, divulguem meu site. Eu sei que muita gente fala de mim aí no mercado, e todo mundo sabe disso. Mas eu nunca vou perder minha característica de falar a verdade, olhando no teu olho. Independente de você ser meu mentorando ou não, daqui para frente. Quero agradecer demais a atenção de vocês e vou abrir espaço para algumas perguntas que vocês possam fazer. E aí, galera? Querem de verdade fazer parte dessa jornada? Pegar a mochila nas costas, saber quais são os tênis corretos, as ferramentas corretas? É isso que eu estou propondo. Não sou mais o seu mentor. Sou o seu guia. Daqui para frente, várias serão as lives sobre cada uma dessas etapas que eu estou aqui colocando. Eu vou ensinar e explicar para vocês cada etapa dessa nas lives, no meu Instagram, no meu YouTube. Sigam, acompanhem, divulguem. Galerinha, boa noite, boa semana, fiquem com Deus e a gente se vê. Me ajudem a proteger dos inimigos, que vai vir um monte de porrada agora do mercado por tudo que eu falei aqui. Mas eu falei a verdade. Até mais, gente. Fiquem com Deus e sigam também o professor Júnior. @o professor, com 2 S, óbvio. Júnior, tudo junto. Sigam ele no Instagram. Beleza? Fiquem com Deus, gente. Até mais. Obrigado.